O assunto de hoje são as necessidades básicas do recém-nascido: proteção térmica, amamentação e higiene. O bebê perde muita temperatura na cabeça. É por isso que logo depois do nascimento, a gente vê em vídeos que circulam por aí a criança de touquinha. Essa é a região que fica bem molhada logo que ele nasce e é por onde ele perde muita temperatura. O bebê recém-nascido, ele ainda não tem as glândulas sudoríparas do corpo em funcionamento. Elas estão funcionando nessa região aqui. Então, algumas dicas para você saber se seu filho está com calor ou com frio. Quando o bebê tem as extremidades azuladas, as mãozinhas, as unhas e os pezinhos, e começa a ficar azulado ou muito branco, isso é um sinal de que ele está com frio. Um sinal de que o bebê está com calor é quando a face do bebê fica muito vermelha. Quando o bebê termina de mamar, é comum a gente observar o cabelinho suado. Não se preocupe, isso não significa exatamente que ele está com calor. Para mamar, o bebê faz muito esforço. E aí, esse esforço, como a gente também, quando a gente está malhando, a gente sua. E ele sua por onde? Ele sua pela cabeça, porque é onde as glândulas sudoríparas já estão funcionando. O bebê precisa de uma água de banho numa temperatura agradável. Não é nem banho frio e nem banho muito quente. Como que a gente pode experimentar e saber se a água do banho está boa? A gente pode usar o dorso da mão. Então, quando a gente coloca o dorso da mão na água do banho e percebe que está agradável para ele também. Para ele não ter choque térmico na hora do banho, basta que a gente coloque ele devagar. Ele pode estar envolvido numa fralda de pano, já sem roupa. Primeiro a gente deve lavar a cabecinha dele, porque aí usa-se a água que está na banheira, que é uma água limpa. E depois a gente enxuga a cabeça e começa a dar o banho no corpo dele, começando pelos pezinhos. E depois a gente vai afundando ele na água devagar. O banho do bebê não precisa ser um banho rápido. O banho do bebê é um momento de prazer. A pele do bebê está se acostumando com as sensações do mundo aqui fora. Então, a delicadeza e a falta de pressa são favoráveis a esse momento. Lembra que o cuidado do dia a dia, ele não é regulado só pelo relógio. O cuidado é vivido. Então não tenha pressa no banho do bebê. Curta o banho do bebê. Experimenta o movimento dele na água. Observa como ele se mexe engraçadinho. Os bebês podem gostar de tomar banho. Isso é uma marca positiva que ele leva para o resto da vida dele. A amamentação, ela é mais do que uma recomendação da Organização Mundial de Saúde apoiada pelo Ministério da Saúde. A amamentação é um momento de vida da mulher. A gente às vezes dá muito apoio para o bebê mamar, falando muito bem do leite, que ele é insubstituível, leite materno, e que a mulher não deve poupar esforços para oferecer a mama ao bebê. Mas a gente esquece que ela não é uma portadora de mamas. Mulher não é lanchonete. As mamas são parte do corpo da mulher. Nem sempre é agradável oferecer as mamas. Então, apoio, compreensão é o que a mulher precisa. Sabe que a mãe é a maior especialista em cuidados para o filho dela? Ninguém sabe melhor do que a própria mãe sobre o seu bebê. Mas ao mesmo tempo ela é tão sensível, a mente dela ficou tão sensibilizada ao longo da gravidez. Ela precisa de apoio. Cuidar da mãe é uma forma de cuidar daquela criança que você quer tão bem, seu sobrinho, seu neto. Cuida da mulher para ela ter condição de cuidar do bebê. A mulher é capaz de decodificar as necessidades do bebê com uma precisão impressionante. Ela é capaz de ouvir o choro da criança e em pouco tempo saber a diferença entre um choro de fome e um choro de sede, um choro de fralda suja, um choro de frio e um choro de quero colinho. O choro do bebê vai modificando e a mulher é capaz de decodificar a linguagem do filho. Existe uma forma de comunicação entre a mãe e o bebê nesses cuidados diários para ela suprir as necessidades do bebê, que é uma forma de comunicação especializada. Em inglês, eles colocaram um título de Baby Talk.
a gente pode apelidar de mamanhês. É uma linguagem mesmo. Então ela vai se comunicando com o bebê, primeiro com apenas umas palavras bem curtinhas, depois as palavras vão ganhando comprimento até formar uma frase e até conversar com o bebê. A gente pode observar isso também entre os adultos que não são os pais ou as mães de uma criança. Você não chega na beira de um berço de um recém-nascido e diz: olá, bom dia, eu sou a enfermeira Marcele e estou hoje de plantão, se o senhor precisar pode me chamar. Ninguém fala assim com o bebê, né? Então a gente chega na beira do berço e diz: oi, você ainda tá aí? Nossa, como você tá bonitinho! Esse é o modo que a gente fala com o recém-nascido internado. E ninguém ensina isso pra gente. É uma característica da nossa espécie. A espécie humana tem uma maneira de comunicação em diferentes etapas da vida. Conforme o cérebro do bebê vai se complexificando, as sinapses vão se moldando, a plasticidade neuronal vai ganhando uma forma específica, é possível fazer uma comunicação mais complexa. E assim, a mãe, especialmente, mas também os adultos que estão em volta dele, vão apresentando à criança o mundo da linguagem. Essa apresentação deve ser uma apresentação coberta de afeto, ela se dá no cotidiano, ela se dá no cuidado e nessa vivência que não tem agenda e não tem relógio. O segredo de ser humano é cuidar.